Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo a Immersion Code, o canal que te ajuda a crescer profissionalmente através dos conteúdos que produzimos sobre arquitetura de software, arquitetura de soluções, system design, code design, Azure, .NET e muitas coisas legais sobre desenvolver software da forma correta. Eu sou José Roberto Araújo e ajudo pessoas a construir software há mais de 2 décadas. Tá? Bem, o nosso bate-papo de hoje me levou a trazer uma discussão muito legal. E eu estou aqui hoje para conversar com você sobre Load Balancer. Tá? É um recurso imprescindível em qualquer arquitetura de soluções e infraestrutura de sistemas computacionais. E que a gente sabe que sem ele enfrentaríamos grandes problemas em trabalhar os designs das nossas soluções. Você deve saber ou ter ouvido falar que é através de um LB ou um Load Balancer que a gente consegue redistribuir a carga do processamento entre vários servidores que estão no back-end, sem precisar nos preocupar com o IP ou a região onde esses servidores estão localizados. Né? Eu também acredito que você já deve saber há bastante tempo até, né, que tipo de problema um Load Balancer resolve. Mas se eu tivesse uma pergunta, né? E se você fosse participar de uma entrevista que tivesse perguntas sobre System Design e você precisasse explicar o comportamento de um Load Balancer, você estaria mesmo preparado para explicar e mostrar esse conhecimento para o teu entrevistador? Segura essa ansiedade que eu vou te ajudar a entender como funciona o Load Balancer internamente. A melhor parte desse vídeo está no final, então acompanhe esse vídeo até o final que você acha que você vai gostar. Bem, a gente já está aqui na nossa ferramenta onde a gente vai demonstrar todo esse conhecimento de como é que funciona internamente os algoritmos e a distribuição de carga dentro de um Load Balancer. Tá? E para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você entendesse o que é o conceito de servidor, que eu acho que muitos de vocês sabem, e se você não está confortável por você já conhecer essa parte do conhecimento que eu vou nivelar aqui para todas as pessoas que assistirem esse vídeo, você pode olhar aí na barrinha do YouTube, existe uma segmentação, você pode ir para a próxima parte, onde a gente vai explicar os algoritmos e tal, de como é que o Load Balancer escolhe ou de como ele pode ser configurado para usar esses algoritmos e redistribuir essa carga, tá? Mas assiste esse vídeo até o fim, porque é lá que vai estar a melhor parte desse vídeo, beleza? Então, um servidor, na verdade, ele tem algumas coisas aqui, como por exemplo, ele tem código. Então, todo servidor executa código, beleza, pessoal? Então, todo servidor executa código. E eu tenho aqui um código fonte a ser executado e esse código vai servir como output, como resposta para uma aplicação que o servidor vai ajudar a processar. Tá? Mas que para isso também a gente precisa, para a gente acionar a execução desse código fonte que está aqui nesse servidor A, eu preciso que esse meu usuário aqui, né, ele faça uma requisição para o servidor. Então, se esse meu usuário fizer uma requisição para o servidor, ele fez uma request. E o servidor, obviamente, vai fazer uma response. Tá? Eu coloco aqui uma response. Opa. Pronto. Então, um servidor nada mais faz do que processar requisições e devolver uma resposta dessas requisições para o usuário ou para a aplicação que requisitou essa informação do servidor. Tá? É isso que o servidor faz, executa código, recebe requisições para execução de algum código que está ali, para algum programa, para algum sistema que está ali e devolve para quem requisitou a resposta desse processamento. Só que aí a gente começa a ter alguns problemas. Eu vou remover aqui essas setinhas e vou começar a aumentar essa escala aqui. Vou colocar aqui mais 2 usuários, complementando 3 usuários aqui. E aí, olha só o que vai acontecer.
Esse usuário aqui, ou essa aplicação mobile, vai executar aqui nesse servidor. Esse usuário com essa aplicação móvel vai para o servidor e o servidor começa a receber muitas cargas. Ele começa a receber muito processamento e ele começa a chegar no seu limite de hardware, onde ele diz, olha, eu não consigo mais receber requisições para processar, eu precisaria que tivesse outra máquina. Então a gente aqui vai fazer o seguinte, eu vou copiar esse servidor A e vou adicionar mais um servidor B aqui, tá? Beleza? Aí agora o que eu vou fazer aqui para piorar a situação? Eu vou pegar esses 3 usuários, vou transformar o nosso pool de usuários em 6 e agora o que eu vou ter aqui? Opa! O que eu vou ter aqui? Esse usuário vai requisitar o servidor A ou ele também vai requisitar o servidor B? E aí fica essa dúvida. Esse usuário vai requisitar o servidor A ou o servidor B? Por exemplo, vou colocar uma interrogação aqui. A requisição desse usuário vai fazer o que nesse momento? E aí a gente começa a trabalhar em cima de umas problemáticas muito legais, né? Que é o seguinte, a gente, quando enfrenta esse tipo de situação no System Design, a gente automaticamente já enxerga aqui a necessidade de termos um Load Balancer. Por quê? Porque imagine só, esse usuário chegou agora, ele não sabe se ele precisa requisitar este servidor, por exemplo, ou se este usuário precisa requisitar o outro servidor, servidor A ou servidor B. Existe uma problemática aqui de balanceamento de carga, né? E uma outra problemática é de de delegar essa escolha para o usuário. Então aqui, para a gente começar a entender o que a gente precisa fazer, eu vou tirar aqui o servidor A, vou tirar isso aqui, vou replicar novamente o servidor A aqui, vou afastar eles um pouco aqui. Aqui a gente vai ter o servidor B e eu vou adicionar aqui, como vocês já devem esperar, um Load Balancer. E o que esse Load Balancer vai fazer? Ele simplesmente vai distribuir distribuir igualmente a carga entre os servidores A e os servidores B. E esses usuários ou essas aplicações mobile, elas não precisam mais saber o IP ou saber o endereço, né, desses outros servidores A ou B, porque quem deve saber disso é o Load Balancer. Tá? Só que aí existe um comportamento muito interessante, que é justamente a temática aqui desse vídeo, né? Que é como um Load Balancer escolhe qual servidor ele vai redirecionar essa request, né? Como é que ele sabe? Alguns de vocês já devem saber, mas é o servidor mais disponível, ou o servidor que tem menos carga, mas como é que o Load Balancer sabe qual é o servidor que está mais disponível? Né? Com base em quê? Com base em que informações? Né? Com base em que tipo de algoritmo o Load Balancer consegue identificar esses servidores disponíveis? Como é que ele consegue identificar a disponibilidade desses servidores? Então, para isso, eu vou trazer vocês aqui para o que eu chamo de algoritmos. Na verdade, não é o que eu chamo, é o que a literatura nos mostra. Né? Existem vários algoritmos dentro, né, implementados dentro de um Load Balancer. E aqui eu vou trazer alguns deles e o mais legal está no final do vídeo. Então segura a tua ansiedade aí que a gente vai chegar lá e você vai entender que algoritmo é esse, que coisa tão legal, interessante e até às vezes misteriosa de como é que o Load Balancer vai pegar a minha request, vai mandar para aquele servidor, não sei. Então vamos começar aqui entendendo o que é um Round Robin. É o primeiro algoritmo que eu trouxe aqui, né? Elegi ele como sendo o primeiro porque é um algoritmo bem simples, mas é bem robusto, tá? Mas ele tem alguns problemas, você vai identificar quais são esses problemas e eu também vou te ajudar a entender. Vamos supor que eu tenha aqui o usuário 1
e aqui a gente também tenha dois servidores, A e B, né? Entre esses usuários eu tenho um load balancer. Então, observa só, o round robin ele tem uma característica que é o seguinte: quando você ativa o algoritmo de round robin dentro de um load balancer, você acabou de dizer para o load balancer o seguinte: olha, quando você receber uma request, você pega o primeiro computador que está no seu pool de computadores, de servidores, e entrega para essa request. Se você receber uma segunda request, vai no seu pool e pega o próximo servidor que está nesse pool e entrega para essa próxima request. Então é assim, ó. Esse usuário 1 foi o primeiro usuário a fazer a request para o load balancer. O que é que o load balancer vai fazer? Vai pegar a requisição do usuário 1, e eu vou até colocar aqui para você entender, o usuário 1, vou botar aqui abreviado, request do usuário 1 foi para o servidor A. A request do usuário 2, ela vai para o load balancer, e nesse momento o load balancer faz o quê? Pega qual é o próximo servidor do pool? O servidor B, porque o A já foi entregue para o usuário 1, né? E por que ele não entregaria o servidor 1 de novo? Porque uma das características do round robin é pega os próximos servidores do pool até você chegar no fim do pool. Quando chegar no fim do pool, você reinicia a contagem para o servidor, para o primeiro servidor da lista. Então, o usuário 2 foi para o rec do usuário 2, foi para o servidor B. E aí chegou o usuário 3, e aí ele entra no que eu acabei de dizer. Eu vou pegar essa requisição aqui, e como o usuário 3 foi a última requisição e o usuário 2 já atingiu o final do pool, o usuário 3 vai para qual servidor aqui nesse caso? Vai para o servidor 1 de novo, né? Então o load balancer vai pegar a request do usuário 3 e vai trazer aqui para o servidor A, reiniciando a contagem do pool. É um algoritmo que funciona muito bem para pequenos casos, tá? Para pequenas infraestruturas, para pequenos pools de servidores. É simples de entender, mas ele, quando a gente necessita a uma distribuição em larga escala, o round robin não é aconselhado, tá? E aí a gente vai para o list connection. Eu vou aproveitar aqui essa imagem para a gente ganhar tempo, e eu só vou tirar as requests aqui para a gente poder explicar. Então a gente tem aqui a request do usuário 1, chegou no load balancer, e o list connection tem uma forma de você entender o list connection, que é o seguinte: ele pega a última requisição, o list connection também guarda o estado dos servidores, o algoritmo implementado dentro de um load balancer armazena o estado dos servidores, ou seja, ele sabe qual o servidor que tem o maior número de sessões conectadas a ele, qual é a disponibilidade desses servidores baseada nesse número de sessões e qual é a última conexão que foi solicitada para o load balancer. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui esse usuário 2, o usuário 1 requisitou o load balancer e, nesse caso, o servidor A disse: olha, eu estou disponível e eu não tenho sessão nenhuma disponibilizada, conectada, na verdade, no meu pool de sessões. Então, aqui foi o usuário, a requisição do usuário 1. Beleza? O usuário 2 vai requisitar agora o load balancer. E nesse caso, o load balancer vai responder para o usuário 2 o processamento do servidor A também. Por quê? Porque o servidor A disse: olha, eu consigo aqui processar um número X de sessões. E aí a gente chega no usuário 3. E o usuário 3, quando requisitou o load balancer disse: olha, e agora, qual o servidor que eu redireciono a requisição do usuário 3? E o servidor A disse para o load balancer o seguinte: olha, eu cheguei no meu limite de sessões que eu posso permitir conexão comigo, né, que foram 2,
você precisa agora redirecionar a última conexão, a última least connection, né? Que foi do usuário 3, para um próximo servidor. E aí o load balancer diz, ok, eu vou pegar o usuário 3 e vou mandar essa request do usuário 3 para o servidor B. Isso é o least connection, tá? O IP hash, na verdade, ele pega essa requisição aqui e aplica um hash. Ele é bem simples, tá, pessoal? É bem simples mesmo. Então, eu tenho uma função chamada h, que eu estou dizendo que é uma função de hash. Eu vou aplicar ela no IP do usuário 1, no IP do usuário 2 e no IP do usuário 3. Então, esses IPs no algoritmo de IP hash, ele tem uma tabela, ele tem uma hash table, como o próprio nome diz, tá? E nesse hash table ele tem o ID da conexão do usuário 1, 2 e 3 dentro do load balancer, usando esse algoritmo de IP hash. Ele gera um hash da conexão entre o IP do cliente e o IP do servidor e vai guardando isso nessa tabelinha, tá? Então é um algoritmo também muito simples, beleza? E o próximo algoritmo e o algoritmo que mais faz sentido para a gente entender como funciona de fato verdadeiros load balancers e como é que a gente entende como um hashing funciona é o consistent hashing. Mas para a gente entender o consistent hashing, a gente precisa entender algumas contas matemáticas aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso textinho e vou colocar aqui uma fórmula chamada hx dá origem a m mod de módulo de n, beleza? Essa é a função que normalmente é utilizada para calcular um hash, tá? E o que seria o x? O x nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, o x é igual a aqui, o m é igual ao hash e o n é igual ao número de servidores, beleza? É assim que a gente interpreta essa formulazinha. Opa, deixa eu escrever isso correto aqui, servidores. Beleza, essa é a formulazinha não é do consistent hash, mas é de um hash que é aplicado dentro da estruturação de direcionamento das requests para os servidores, tá? E eu vou aproveitar aqui esse nosso desenho e vou trazer ele para dentro da nossa explicação aqui do consistent hash. Tá? Vou colocar ele aqui. E aí, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte. Se eu tenho um usuário 1, eu vou tirar o load balancer aqui e entendo que existe de fato um load balancer aqui no meio. Eu vou pegar esse usuário aqui e vou dizer que ele tem um aqui de 10. Tá? Onde eu vou aplicar um hash sobre 10, que é a key do meu usuário, tá? O do usuário 1. Essa aqui me resultou no valor 5, eu vou aplicar um mod de 2, na verdade de 4, porque eu vou adicionar mais 4 servidores aqui no meu pool, tá? Então eu vou pegar esses servidores aqui. Vou adicionar mais 4 servidores aqui. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar essa mesma fórmula, vou aplicar para o usuário 3. E o usuário 3 aqui tem um hash de 20, ou tem um ID 20, vai ter um hash de 15. E aqui eu tenho como resultado 3. Para esse outro usuário daqui eu vou ter como resultado 1. Vou colocar aqui, isso. E para o nosso usuário 3 eu vou ter um ID 25 e vou ter um hash de 12
0. Tá? Na verdade, tem um servidor 0, que eu vou trocar aqui para facilitar o seu entendimento. Tinha colocado letra, mas assim vai ficar mais fácil. 2, e aqui eu tenho o servidor 3, tá? Totalizando 4 servidores, tá? O usuário 1, quando aplicou o hash, foi para o servidor 1. O usuário 2 foi para o servidor 3. E o usuário 3 foi para o servidor 0. Tá? Esse é o primeiro princípio de um hashing. Isso não tem nada a ver com IP hashing, tá? Mas tem a ver em como é aplicado os algoritmos que envolvem um hash dentro de um load balancer. Tá? Então eu tenho a chave criada para cada usuário, para cada requisição que chega no load balancer. Eu tenho ali o valor do hash aplicado o módulo, né, a função de módulo, pela quantidade de servidores. E aí eu tenho um outro problema. Que problema é esse? Se eu adiciono mais um servidor aqui, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer? Esse servidor aqui seria o servidor 5. O que é que eu tenho que fazer aqui nesse servidor? Nesse servidor eu não tenho que fazer nada. Mas o que é que eu precisaria fazer? Eu ia ter que pegar todos os valores de hash aplicados aos usuários dentro do load balancer, varrer toda essa lista e recalcular todo mundo de novo enquanto o load balancer está recebendo carga, está recebendo a requisição. Isso é inviável, tá? Isso não dá para imaginar uma situação dessa, porque isso ia degradar a performance de um sistema. Então, o que a gente trabalha nesse sentido? Aí a gente trabalha na perspectiva de um consistent hashing. Bem, no consistent hashing, o que ele resolve? O que o consistent hashing, por que ele resolve o problema do hash anterior que a gente explicou agora? Se você puder perceber aqui, a gente tem nesse exemplo 4 servidores e você vê também que eles estão igualmente distribuídos dentro do load balancer em regiões iguais, ou seja, eu tenho 25% de carga distribuída para o servidor 0, mais 25% para o servidor 1, servidor 2 e 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um texto aqui, que é o servidor 3, por exemplo. Aqui eu vou colocar outro texto dizendo que é o servidor 0. Aqui vai ser o nosso servidor 1 e aqui vai ser o nosso servidor 2, beleza? E aí eu vou já te explicar por que isso. Porque Consistent Hashing trabalha sobre a perspectiva de Distributed Hash Table ou tabela de hash distribuída. Isso aqui é um algoritmo extremamente estudado, implementado, né, e muito procurado para resolver problemas de distribuição de cargas em ambientes distribuídos. Tá? A Google usa, a Microsoft usa, ou seja, todos os grandes players e grandes ferramentas de distribuição de carga implementam o Distributed Hash Table. Por quê? Imagina só, se eu tenho aqui, vamos pegar um bonequinho nosso aqui, vou pegar esse usuário 3 aqui e vamos lá para o nosso hash table. Se a gente tem esse usuário aqui requisitando informações de um servidor 1, por exemplo, esse usuário foi enviado, na verdade ele foi distribuído pelo load balancer para chegar aqui, nesse quadrante aqui, nessa porção onde estão os servidores, o servidor 1, por exemplo. E o algoritmo do Consistent Hashing ou Distributed Hash Table, ele tem uma característica bem peculiar, tá? Ele, na verdade, ele funciona, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, mas eu vou tentar fazer essa, ele funciona no sentido horário, ou seja, no clockwise, tá? No sentido horário de busca da próxima porção dos servidores mais disponíveis naquele momento. Então, imagine o seguinte, eu vou tirar essa seta daqui, aqui é o ponto 0,
tá? E eu vou colocar aqui o ponto 0, vou copiar e vou colar aqui para a gente... E aí você começa a perceber que quando o usuário 3, eu vou tirar esse usuário 3 daqui, vou deixar só o usuário para não confundir a cabecinha de vocês. Pronto. Quando esse usuário requisita uma informação para o load balancer que implementa um consistent hashing, o que é que esse algoritmo vai fazer? Porque como é que ele se comporta? Ele recebe essa informação e ele vem até aqui no nosso ring, né? Por isso que ele é um ring implementation. Ele vem e pergunta qual é o próximo servidor que está disponível. Vamos supor que não fosse o servidor 1, fosse o servidor 0. E aí esse usuário aqui, ele vai entrar na implementação desse quadrante. Então o usuário entrou nesse quadrante. Se eu tiver um outro usuário aqui, vamos supor que pela implementação do algoritmo ele cairia no servidor 1, né? Mas isso depende da carga, isso depende do processamento de CPU, isso depende da quantidade de sessões, isso depende do poder de processamento computacional que aquele servidor está entregando para o hash. E o que esse consistent hash também resolve do algoritmo anterior? Se eu adicionar mais um servidor aqui, por exemplo, vamos adicionar esse servidor aqui. Servidor 4, daria o 5º servidor dentro do nosso pool, que a gente começou no 0, né? Então, esse usuário aqui, ele automaticamente sairia do 1 e viria para cá, e se eu tivesse adicionado o servidor 4, onde é que o consistent hashing vai implementar? Veja só, se nesses 25% ele já tiver preenchido todo o potencial de processamento desse servidor 0, e no servidor 1 ele ainda tenha, né? Eu vou tirar esse usuário daqui, vou colocar ele aqui no servidor 0, vou tirar ele daqui para você entender o que vai acontecer se eu adicionar mais um servidor. E vamos supor que no servidor 1 ele tenha espaço para processar. Então eu vou adicionar aqui um ponto, deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer essa seta aqui do lado de fora, melhor. Então eu vou pegar essa seta daqui e vou transferir ela para cá. Tá? O que vai acontecer aqui? Agora, o servidor 1 não está mais aqui, está aqui. E o servidor 4, por exemplo, ganhou essa fatia, né, de, sei lá, 10%, e esse servidor 1 só tem 15% agora, né? Aqui agora a gente tem S1 e o S4, que é o servidor 4, está aqui desses 10%. O que o consistent hashing traz de benefício para a gente? Existe esse algoritmo do clockwise e enquanto o clock está rodando dentro do ring, dentro do anel, e no momento em que o clock rodou, o clock foi executado e um servidor foi adicionado ali, essa parte aqui ela é distribuída para aquele novo servidor que acabou de chegar. E isso nos dá uma tranquilidade, porque todas as vezes que o clock estiver rodando aqui, ele chegar no ponto 0, não tem a garantia de que aquele usuário específico vai ser redirecionado para um servidor específico. Ele pode entrar dentro da rotação do sentido horário para o mesmo servidor, como ele pode cair para um servidor diferente também. Então, a requisição desses usuários aqui, por exemplo, não necessariamente vão cair para as mesmas máquinas. Por exemplo, se esse usuário daqui fizer uma requisição de novo, ele pode cair para a máquina 2. E a máquina 2 agora, porque o clock acabou de ser executado, veio para o quadrante 3. E esse usuário aqui agora, ele fez para uma requisição para dentro do load balancer, e o load balancer
redirecionou esse cara aqui para o servidor 4, que está nesse quadrante. Olha só, que doideira. Porque o clock ele continua rodando, ele não fica parado no único quadrante porque um usuário anteriormente já requisitou para o load balancer. Toda vez que o load balancer recebe uma requisição, o clock, ou seja, a rotação dentro desse ring acontece, dentro desse anel acontece. Então, recebeu uma requisição, ele roda, ele rotaciona, ele rotaciona, ele rotaciona, ele vai passando pelos quadrantes. E nos mesmos momentos que acontecem as requisições, adicionado um novo servidor, esse servidor vai ser adicionado dentro do quadrante que tiver mais disponibilidade, ou seja, vai ser adicionado, o servidor vai ser adicionado, vai ser reservado um espaço para aquele servidor de processamento dentro do quadrante com maior disponibilidade. E isso quem garante é o Distributed Hash Table. É esse algoritmo que garante todo esse funcionamento, tá bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para você. Eu espero que esse vídeo de Consistent Hashing com Load Balancer tenha esclarecido um pouco mais de como é que funciona internamente um Load Balancer. Se você gostou desse conteúdo, o conteúdo desse vídeo, dá um like nesse vídeo, tá? E se ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te faço um convite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo.